O desaparecimento nebuloso de Damien Nettles, um enigma na ilha de Wight. Imagine um cenário idílico, uma joia britânica banhada pelo mar, onde a história antiga se encontra com a tranquilidade da vida insular. A ilha de Wight, um paraíso pitoresco a poucos quilômetros da costa sul da Inglaterra, é um refúgio de beleza natural e cultura rica, um lugar onde a maioria dos perigos se limitaria a um esquilo vermelho ousado ou uma gaivota atrevida roubando seu fish and chips à beira-mar. Pelo menos era o que se esperava. Mas, sob essa fachada de serenidade, esconde-se uma história de desaparecimento que assombra a ilha por décadas, as enigmáticas últimas horas de Damien Nettles. Nascido em Singapura em 21 de junho de 1980, Damien era um jovem de 16 anos, um adolescente típico dos anos 90, com um gosto por Doc Martens e o som de Nirvana, Blur e os Beatles. Sua infância foi marcada por mudanças entre países com seus pais, Valerie e Ed, antes de se estabelecerem na ilha de Wight em 1990. Damien, que sonhava em estudar biologia marinha, era conhecido por ser sociável, de riso fácil e sempre pronto para uma boa conversa. Ele personificava a imagem de alguém que nunca conheceu um estranho, uma característica que, ironicamente, pode ter sido sua perdição. A noite fria e chuvosa de 2 de novembro de 1996. Era 2 de novembro de 1996, um sábado gélido e chuvoso na ilha de Wight. Damien, vestindo sua combinação favorita de jeans azuis, um suéter preto e seus clássicos Doc Martens, pegou uma carona com seu pai, Ed, até East Cowes. O plano era encontrar-se com seu melhor amigo, Chris Boone. Ao se despedir do filho, Ed fez uma última recomendação: estar em casa até a meia-noite. Damien, com um sorriso característico, agradeceu ao pai pela carona e prometeu obedecer ao toque de recolher. Aquela foi a última vez que Ed viu seu filho. Sem o conhecimento dos pais, Damien e Chris tinham um plano secreto: ficar embriagados. Uma prática comum entre jovens de sua idade no Reino Unido e em grande parte da Europa. A noite começou às 19h30, em uma festa caseira que, para sua decepção, revelou-se mais uma reunião monótona. Às 21h30, os dois amigos decidiram mudar de ares e foram a uma loja de bebidas, onde a altura de Damien, impressionantes 1,93, provou ser uma vantagem inesperada. Embora a idade legal para beber no Reino Unido fosse 18, Damien facilmente passava por mais velho. Com sorte, saíram da loja com 2 garrafas de Special Red, uma cidra forte e barata. De lá, pegaram a balsa de East para West Cowes. Testemunhas a bordo descreveram os dois jovens como falantes e animados, mas não visivelmente bêbados. Chegando à High Street de Cowes, a dupla embarcou em uma odisseia de pubs, tentando a sorte em cada porta. No entanto, apesar da altura de Damien, foram recusados em todos. Como se o clima britânico quisesse reforçar a frustração, uma chuva torrencial começou a cair. Decidindo que não valia a pena continuar a noite como ratos afogados, Damien e Chris concordaram em encerrar a diversão. Caminharam juntos em direção ao Northwood Park e, ao chegarem aos degraus, despediram-se. Um caminho sem volta. Era 22h30 e, embora a noite de Chris tivesse chegado ao fim, a de Damien estava apenas começando. Ele inicialmente seguiu na direção de sua casa, mas em algum momento mudou de ideia, virando-se e voltando para a High Street. Sem a presença do mais jovem Chris ao seu lado, Damien percebeu que a entrada nos pubs era surpreendentemente mais fácil. Vários moradores o viram em diferentes estabelecimentos durante a próxima hora. Uma testemunha chegou a relatar ter visto um jovem confuso que correspondia à descrição de Damien no estacionamento do Harbour Lights Pub por volta das 23h15, tentando abrir a porta de um Ford Fiesta azul. A fome finalmente venceu o álcool e, como muitos jovens britânicos após uma noite de excessos, Damien buscou o conforto da comida gordurosa. O destino, o renomado York's Fish and Chip Shop em Cowes.
As imagens de CCTV de dentro do Yorks mostram Damien entrando no movimentado restaurante da High Street às 23h34. O gigante gentil pode ser visto conversando com outros clientes antes de fazer seu pedido. Damien era conhecido por sua natureza extrovertida, um falador nato, que não hesitava em engajar estranhos em conversas. Ele parecia ser do tipo que nunca conheceu um estranho, alguém que não se importava em ir a lugares sozinho. Essa sociabilidade, essa abertura, pode ter sido um fator crítico na noite de seu desaparecimento. As imagens de vigilância sugerem que sua tagarelice talvez não fosse apenas resultado da sidra. Poderia haver algo mais forte em jogo. Ele mal conseguia expressar seu pedido, pedindo e ficando irritado quando o atendente não entendia. Muitos podem questionar por que seu amigo o deixou sozinho, mas Chris acreditava que Damien estava indo para casa. Em seu estado alterado, Damien claramente não estava em plena capacidade para tomar decisões. Ele pediu fish and chips, peixe e batatas fritas, e as cobriu com uma quantidade generosa de sal, como se buscasse tempero adicional para as batatas. O homem que serviu Damien naquela noite fatal sentiu que o álcool, por si só, não explicava seu comportamento. Os últimos minutos e o silêncio que seguiu. Às 23h39, Damien deixou o Yorks. Pouco depois, tentou embarcar em um ônibus, pedindo ao motorista para levá-lo para Cowes. O motorista informou-lhe que ele já estava em Cowes. Em um ato incomum, Damien tentou fotografar o motorista com uma câmera que carregava, agradeceu-o educadamente pela carona e cambaleou para fora do veículo. Uma testemunha em um carro parado, no mesmo ponto de ônibus, observou um jovem que correspondia à descrição de Damien. Este jovem se aproximou do carro, fez com que as janelas fossem abaixadas e sussurrou nervosamente: "Eles estão nos observando." Ele repetiu a frase antes de desaparecer pela High Street. O último avistamento confirmado de Damien foi às 00:06, enquanto ele caminhava pela Sun Hill, na direção de sua casa. As ruas, a essa hora, estavam desertas. Quando o resto da família Nettles acordou na manhã seguinte, a ausência de Damien foi imediatamente notada. Isso era completamente fora de seu comportamento habitual. Valerie e Ed tentaram desesperadamente contatá-lo, mas sem sucesso. Com o coração apertado, procuraram as autoridades locais e registraram o desaparecimento de seu filho. Hoje, 27 anos e meio depois, o paradeiro e o bem-estar de Damien permanecem um mistério e as imagens de vigilância do Yorks são o último registro de sua vida. As hipóteses do desaparecimento. O que aconteceu com Damien Nettles naquela sombria noite de novembro de 1996? Como em qualquer caso de pessoa desaparecida, 5 explicações principais são consideradas: fuga, suicídio, acidente, abdução ou assassinato. Fuga. Esta hipótese é rapidamente descartada. Damien estava claramente tentando voltar para casa, buscando comida para tentar se recompor após a bebida. Não havia indícios de que ele planejava fugir. Suicídio. Aqueles que conheciam Damien o descreviam como alguém com grande apreço pela vida, e ninguém suspeitava que ele tivesse pensamentos suicidas. Embora ele tivesse terminado recentemente com sua namorada, Abby Scott, não havia sinais de que o término o tivesse afetado a esse ponto. Acidente. Dado o estado de embriaguez de Damien, a possibilidade de um acidente é real. Ele poderia ter caído em uma vala, se ferido, ou até mesmo caído na água. No entanto, a ilha de White é relativamente pequena e bem mapeada, tornando difícil esconder um corpo acidentalmente. Abdução, assassinato. Estas duas hipóteses se sobrepõem e são as mais perturbadoras. A frase "eles estão nos observando", proferida por Damien pouco antes de seu desaparecimento, sugere que ele estava ciente de algo ou alguém perigoso. Isso aponta para um elemento criminoso ou para um submundo que ele conhecia na ilha. Uma investigação marcada por falhas. A reação inicial da polícia ao desaparecimento de Damien foi, para dizer o mínimo, apática.
Ignoraram os apelos urgentes de Valerie e Ed para uma busca terrestre e aérea, afirmando que o filho provavelmente havia fugido para o fim de semana. A atitude era tão negligente que eles erroneamente registraram a idade de Damien como 19 em vez de 16, classificando-o como um adulto desaparecido em vez de uma criança. Quando a senhora Nettles ligou para a delegacia dias depois em busca de atualizações, foi inacreditavelmente rotulada como uma mãe histérica e informada de que suas ligações frequentes estavam obstruindo a investigação. Para Valerie e o restante da família Nettles, era evidente que Damien não os estava ignorando intencionalmente. Além disso, em uma ilha tão pequena, para onde ele poderia ter fugido? A notícia se espalha rapidamente na ilha de White e ninguém havia relatado ter visto um garoto de 1,93 em lugar nenhum. O submundo da ilha e os Dirty Dozen. Próximo ao fim de seu relacionamento, Damien havia feito amizade com alguns homens mais velhos e desagradáveis, conhecidos por seu envolvimento com o tráfico de drogas. Apesar de sua reputação idílica, a ilha de White nos anos 90 abrigava um submundo criminoso. Um grupo de cerca de uma dúzia de traficantes, apelidados de Dirty Dozen, operava nas áreas de East e West Cowes, onde Damien foi visto pela última vez. Muitos eram figuras notórias na ilha, lidando com todo tipo de substâncias. Entre eles, destacavam-se Bunny, o traficante mais conhecido da ilha, com mais de 30 condenações criminais; Nick McNamara, colega de casa e melhor amigo de Bunny, um homem violento e instável, frequentemente alterado pelo próprio consumo de drogas; Shirley Barrett, namorada de Nick, com 52 condenações pendentes e conhecida por jogar agulhas usadas em crianças; Danny Spencer, um amigo do trio que contribuía pouco para a reputação do grupo. Sabemos que Damien e Chris fumavam maconha juntos regularmente e frequentemente faziam essas compras com os Dirty Dozen, que geralmente operavam na casa de Bunny. Embora Chris não tenha confirmado, especula-se que ele e Damien estavam pulando de pub em pub naquela noite, procurando por um traficante conhecido. Dada a reputação dos Dirty Dozen, não demorou para que rumores começassem a circular na ilha de que traficantes estavam por trás do desaparecimento de Damien, embora os detalhes do quem, como, onde e porquê variassem dependendo de quem se perguntava. Testemunhos anônimos e pistas ignoradas. Em 2002, 6 anos após o último avistamento confirmado de Damien, uma fonte anônima se apresentou à BBC, afirmando que costumava traficar ao lado de Nick McNamara. Essa fonte alegou que Damien devia dinheiro a Nick por uma porção de maconha. Irritado pela dívida não paga, Nick teria socado Damien com tanta força que ele morreu instantaneamente. A fonte afirmou que Nick escondeu o corpo de Damien em sua casa por 3 semanas antes de enterrá-lo na floresta de Parkhurst. Apesar dos esforços desesperados da família Nettles, as autoridades se recusaram a levar cães farejadores ao local, alegando que a fonte não era confiável. Essa recusa gerou suspeitas sobre um possível envolvimento ou negligência policial. Moradores locais se uniram e tentaram escavar o vasto local, mesmo sem permissão policial. Infelizmente, a busca não encontrou nenhum vestígio de Damien. Anos depois, uma segunda fonte separada alegou ter visto Nick caminhando pela West Cowes High Street às 23h30 da noite do desaparecimento de Damien, mais ou menos no mesmo horário em que Damien entraria no York's. Supostamente, Nick estava acompanhado de sua gangue, Bunny, Shirley e Danny. No dia seguinte, a mesma fonte afirmou ter visto Nick queimando o que parecia ser um suéter preto em um tambor de óleo, murmurando para si mesmo: "Eu sou um homem condenado, eu sou um homem condenado."
O cheiro vindo do tambor era descrito como carne queimada. Embora nenhuma das confissões da fonte tenha sido substanciada, elas não podem ser ignoradas, mas devem ser tratadas com cetícia. A fita perdida e a teoria do Solent. Uma peça crucial para desvendar o mistério seriam as imagens de segurança da High Street, que deveriam ter capturado Damien saindo do Yorks, e possivelmente quem ele encontrou. 7 câmeras cobriam a área, e todas as imagens foram coletadas e entregues à polícia para aprimoramento. No entanto, de forma inexplicável e bizarra, os policiais encarregados do caso acidentalmente gravaram por cima de toda a filmagem antes que pudesse ser analisada. Por causa das ações de um policial tolo, essa evidência vital foi perdida para sempre. Frustrada com as repetidas falhas e a falta de progresso da polícia, a família Nettles contratou um investigador particular para investigar o desaparecimento de Damien e verificar a possível ligação com Nick McNamara. É uma prova da determinação dos pais em não desistir, em buscar a verdade sobre o que aconteceu com seu filho. Pouco depois de assumir o caso, o investigador particular recebeu uma visita da própria polícia. Eles o alertaram para não investigar o assunto. A teoria da polícia era que Damien, embriagado, havia tentado nadar pelo Solent, o estreito que separa a ilha de Wight do continente britânico, naquela noite, e provavelmente havia se afogado ou congelado a caminho de Portsmouth. No entanto, o capitão do porto de Cowes, Henry Wrigley, desmentiu essa teoria. O Solent é complicado, mas é bem mapeado. Tenho certeza de que, se ele tivesse caído na água naquela noite, ele teria sido devolvido à terra. A teoria policial era insensata para qualquer um familiarizado com o Solent. O segredo de Shirley e as mortes suspeitas. Ignorando o aviso policial, o investigador particular conduziu sua própria investigação, começando por conversar com Shirley Barrett, a namorada de Nick McNamara. Extraoficialmente, Shirley revelou ao investigador que Nick e outro homem haviam abordado Damien naquela noite na Baring Road, levando-o para um local desconhecido e fazendo sabe-se lá o que com ele. No entanto, Shirley também ameaçou o investigador, dizendo que o mandaria matar se ele revelasse sua confissão. Essa confissão ganhou alguma credibilidade em 2005, 10 anos após o desaparecimento de Damien, quando um conhecido de Nick se apresentou e disse que na noite fatídica ele havia visto Nick segurando Damien contra a parede em West Cowes, com seu ajudante Danny Spencer observando ao lado. Poderia Danny ter sido outro homem a que Shirley se referiu? Muitas histórias sobre o que aconteceu com Damien circularam ao longo dos anos. Que ele foi morto enquanto protegia um amigo, que foi traficado para fora da ilha em um barco, ou até mesmo que foi esquartejado e transformado em isca de peixe. Mas a única teoria que persistiu é que Nick McNamara foi de alguma forma responsável. Nick jamais escaparia dessa suspeita. Não que ele tivesse muito tempo para lidar com isso. Ele morreu em 2002 de uma overdose acidental, ou pelo menos foi o que se considerou, de heroína. Ele havia sido injetado nas costas e foi encontrado no banheiro de sua namorada, Shirley, em um lugar conhecido localmente como a Casa da Morte, devido ao número de overdoses que ali ocorreram. Shirley o encontrou morto no banho vários dias depois, aparentemente tão alterada que não havia notado. A overdose de Nick, junto com seus murmúrios sobre ser um homem condenado, enquanto queimava o suéter, sugere que o peso da culpa o consumiu. O silêncio de Danny Spencer e a busca contínua. Apesar da morte de Nick, até hoje, ninguém se manifestou com informações críveis sobre o desaparecimento de Damien, e aqueles que o fizeram extraoficialmente e anonimamente. O amigo de Nick, Danny Spencer, ainda vive na ilha. De acordo com aqueles que o conhecem, quando está embriagado, Danny frequentemente fala sobre Damien Nettles, repetindo a frase enigmática: "Se não há ninguém, não há crime. Ninguém,
Nenhum crime. De alguma forma, e isso é chocante, Danny conseguiu ter acesso às declarações confidenciais das testemunhas que levantaram suspeitas sobre ele e Nick. É incerto se ele usou essa informação para intimidar aqueles que tentaram falar, mas vale a pena notar que pelo menos uma testemunha desde então retratou sua declaração. As autoridades questionaram Danny, mas o libertaram sem acusação devido à falta de provas. Outras 7 prisões foram feitas desde então, mas ninguém jamais foi acusado em conexão com o caso de Damian. A polícia não manteve registros ou gravações de nenhuma de suas entrevistas com os suspeitos. Jornalistas também conversaram com o ex-colega de casa de Nick, Bunny Alcock, que supostamente sabe o que aconteceu com Damian. Bunny nega ter conhecido o garoto, apesar de Chris Boone, o melhor amigo de Damian, admitir que eles compravam drogas dele. É seguro assumir que Bunny provavelmente sabe mais do que está revelando. Um lamento por respostas. Valerie Nettles, a mãe de Damian, descreveu a gestão do caso pela polícia como medíocre, desleixada e lamentável. Embora a força afirme ter investido 20 anos na investigação, colhendo 357 depoimentos de testemunhas e revisando mais de 2.500 documentos, a ineficácia de sua investigação levanta suspeitas de que há algo maior em jogo. Mais tarde, viria à tona que a polícia editou o vídeo de dentro do Yorks, removendo uma parte que mostrava um carro da polícia passando pela janela. A pergunta é, por quê? Embora a completa má gestão do caso de Damian possa ser atribuída à incompetência ou inexperiência, é difícil não considerar uma explicação mais sinistra, que eles atrapalharam o caso intencionalmente para proteger o assassino de Damian ou a si mesmos. A família de Damian, incapaz de suportar as dolorosas lembranças, deixou a ilha de White e se mudou para Dallas, Texas. No 27º no aniversário do desaparecimento de seu filho, Valerie Nettles compartilhou com o News on the White. Ainda temos esperança de que um dia teremos alguma finalidade para este caso. Enquanto isso é um sonho. A realidade é que vivemos neste mundo de pessoas desaparecidas, cercados por famílias como a nossa, esperando por respostas, sofrendo perdas ambíguas, enquanto vivem uma vida não totalmente engajada no presente, mas perdida no passado. No Reino Unido, um número assombroso de 6,000 pessoas são dadas como desaparecidas a cada semana. A grande maioria é encontrada em 48 horas. Alguns, como Damian, permanecem perdidos por décadas. Alguns nunca são encontrados. O mistério de Damian Nettles continua a pairar sobre a ilha de White, uma mancha indelével em sua reputação idílica. O que você acha que realmente aconteceu com Damian naquela noite?